Então, irmãos, nós vamos começar hoje o primeiro tema da lição. A primeira lição que nós vamos estudar é um vírus chamado pecado. Esse vírus está entre aspas, um vírus chamado pecado. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Romanos, capítulo 5, dos versos 12 ao 21. Romanos, capítulo 5, dos versos 12 ao 21. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, capítulo 5, verso 12 ao 21. Neto, tem uma Bíblia? Bíblia. Todos acharam? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, meus irmãos, para as nossas vidas, né? O tema da lição hoje é muito oportuno, muito interessante. Quando eu escolhi a lição e vi a necessidade de nós falarmos desse assunto no meio da igreja. Até porque estamos vivendo um momento o qual a lição é bem atual, no sentido de tratar o assunto bem profundo. E aí nós vamos pegar a introdução e vamos ler. Vocês estão com a revista aí, Vanessa? Está com a revista aí? Tá, né? O Marco está ali com a dele. Então, acompanhe comigo. Vamos começar com a introdução e ver como o autor da lição ele retrata de forma bem atual o que nós estamos passando hoje, né? Frequentemente a população mundial se vê sobressaltada ante efeitos de doenças contagiosas. Algumas delas são endêmicas, ou seja, restritas a uma região geográfica específica. Outras passam a epidemia, quando se espalham atingindo populações de outras regiões. Quando o alcance é continental ou mundial, aí são consideradas pandemias. As doenças contagiosas, historicamente mais devastadoras, são peste negra,
também conhecida como a peste bubônica, no século XIV, ceifou a metade da população da Europa, cerca de 75 milhões de pessoas. Matou cerca de 24 milhões de pessoas nos países do Oriente. Na Índia, matou 11 milhões de pessoas. Tuberculose, no século XVII, a epidemia chegou a matar 1 em cada 7 pessoas enfermas. Em 100 anos, ela causou óbito aproximadamente de 1 bilhão de pessoas. Cólera teve sua primeira epidemia global em 1817 e chegou a matar centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. O contágio da doença se dá principalmente através da água contaminada. Varíola. Entre 1896 e 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram vítimas da varíola, principalmente na população indígena. No século XVIII, a varíola foi responsável por 10% das causas de morte na Inglaterra e levou ao óbito mais de 1/3 da população infantil. Gripe espanhola, causada pelo vírus influenza, é considerada a maior epidemia do mundo, matou cerca de 50 milhões de pessoas em apenas um ano, 1918. Malária, calcula-se que cerca de 300 milhões de pessoas contraem a doença por ano. A contaminação acontece através da picada do mosquito Anopheles. A doença destrói os glóbulos vermelhos, células do fígado e artérias que levam sangue até o cérebro. Febre amarela, apenas entre 1960 e 62, matou cerca de 30 mil pessoas na Etiópia. A doença ainda mata muitas pessoas dos países da África e América do Sul. Tifo surgiu nos campos de refugiados, matando quase 3 milhões de pessoas em apenas 4 anos, 1918 a 22. Atinge populações onde há miséria e péssimas condições de higiene. É uma doença bacteriana adquirida através de pulgas, carrapatos e piolhos. E AIDS, identificada nos anos 80, nos Estados Unidos, já matou mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, nós tivemos um apanhado de várias doenças, pestes, que ocorreram, né? Se nós observarmos aqui, a partir do século XIV, e várias doenças que mataram milhões de pessoas. As doenças contagiosas são transmitidas por vírus, bactérias, protozoários e fungos. O texto bíblico de Romanos 5, de 12 a 20, fala de um vírus incomparavelmente mais perigoso e letal do que esses, que tem provocado tanta mortandade no decurso da história. Seu nome é pecado. Os efeitos do pecado atingem indistintamente a todas as pessoas, afetando o corpo e a alma e levando à morte. Entretanto, a melhor notícia é que a cura para esse mal e o remédio é de graça. A igreja é um hospital onde o tratamento contra essa enfermidade é oferecido. Vejamos então o que esse texto bíblico tem a nos ensinar. É muito importante nós entendermos que o que nós vamos tratar hoje aqui não é nenhum vírus, nenhuma doença contagiosa, doença do corpo. Que essa nós sabemos, nós estudamos na escola, aqui todos passamos pela escola, estudamos, né? Estamos vivendo um momento, vivendo isso na pele, sentindo isso na pele, vivendo um vírus que se espalhou numa pandemia, conforme foi a lição aqui dita, né? É algo continental, mundial. Então, a gente sabe muito bem o que acabamos de ler, estamos vivendo na pele. O que vamos falar hoje é de um vírus que faz mal à alma. Pecado, Vanessa. Esse vírus é o pior. Porque, como o presbítero Tiago acabou de ler agora, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é importante nós entendermos que nós não podemos negociar no reino de Deus. Não podemos negociar. Ou és quente
ou frio, porque morno estou a ponto de vomitar-te. Nós não podemos negociar no reino de Deus. Não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Para Deus tudo é pecado. O que é pecado? Tudo que desagrada a... Então é pecado. O adultério é pecado e fazer fofoca é pecado. Tudo é pecado. Não tem esse negócio, porque é um pecadinho aqui. Não, tudo é pecado. Agora, depende do meu posicionamento. Depende do meu posicionamento diante das coisas. Eu preciso buscar uma santificação a cada dia. Eu preciso buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. E como eu faço isso? Lendo a palavra de Deus e orando, buscando a Deus, buscando uma intimidade com Deus. O que você, quando você sai de carro, o que você bota no som do seu carro? Edifica a Deus. Quando você sai de carro, bota um... Hoje tem Spotify, né, que você pode escolher, não tem mais essas rádios, coisa. Você bota Spotify, escolhe as músicas que você gosta de ouvir, os louvores que você gosta de ouvir. Você está adorando a Deus dirigindo o seu carro, você trabalha na rua dirigindo automóvel e tal. Bota lá um louvor, adora a Deus, entendeu? Busque andar na presença do Senhor, busque andar. Você vai pecar? Vai. Ninguém está livre de pecar, porque João fala, aquele que diz que não peca é mentiroso, Dinho, é isso. E a sua palavra não está nele. Então, todos nós pecamos. Nós pecamos. Todos nós pecamos. Agora, o importante é a gente ter uma vida de arrependimento e de confissão de pecado. Uma vida de confissão, de reconhecer, Senhor, eu sou miserável, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E você ter esse entendimento de que você precisa pedir perdão sempre, todos os dias, quando você deitar na cama, Senhor, me perdoa se hoje fiz alguma coisa que desagradou teu coração, me perdoa. Quando você acordar, Senhor, eu te agradeço pela noite que tu me deste. Tem um salmo que eu gosto muito, né? Vou sair um pouquinho da lição aqui. Deixa eu marcar aqui. Tem um salmo que eu gosto muito, e eu sempre cito ele, Salmo 4. Eu sempre cito ele quando eu quero acalmar alguém. Salmo 4, que diz assim, todos abriram lá no Salmo 4? Salmo 4, que diz assim, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor só tu me faz repousar seguro. Então, o salmista diz, irai-vos e não pequeis. Nós iramos, irmãos, nós erramos, nós cometemos coisas ruins, mas nós precisamos ter o arrependimento, a confissão todos os dias. E saber que o pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, mas Deus está vendo. Isso é que é o mais importante. Deus está vendo. E nós precisamos ter essa postura, esse pensamento. Você vai errar? Vai errar. Você vai cometer erros? Vai. Eu já cansei de falar aqui. Em algum dia, em algum momento, eu posso vir a te decepcionar. Não crie expectativa no pastor, não crie expectativa no presbítero, não crie expectativa no seu irmão. Não crie.
porque em algum dia eu vou te decepcionar, algum dia eu vou te entristecer. Crie sua expectativa no Senhor Jesus, porque eu dependo de Cristo. Eu dependo do Senhor Jesus, nós dependemos do Senhor Jesus, e isso precisa ser muito importante, nós precisamos ter isso muito na nossa mente. Eu não posso criar expectativa em ninguém. Estamos vendo aí um cenário onde as pessoas querem criar expectativas, e porque querem criar, e polarizam uma situação. Irmãos, crie expectativa em Deus. Ele é que é o Salvador, é Ele que cuida do nosso país, é Ele que bota e tira, é Ele que está no controle de todas as coisas. É o Senhor Jesus. Nós temos que colocar nossa expectativa no Senhor Jesus. Então, é a primeira situação. Primeiro ponto, o pecado é um vírus extremamente contagioso. Por que ele é contagioso? Assim escreve Paulo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No capítulo 3, 23 de Romanos, ele já havia dito isso: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Conforme o Catecismo Maior de Westminster, o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinado a todo mal. E isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual precedem todas as transgressões atuais. Questão 25 do Catecismo. O vírus do pecado que contaminou Adão e Eva se transformou numa pandemia de proporções universais, afetando todos os homens, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está lá em Romanos 3, 23. Atualmente, o número de pessoas atingidas já ultrapassa a marca de 8 bilhões de pessoas. É o mundo inteiro, né? Porque não existe... Todos nós nascemos através do pecado. Davi tinha consciência da sua natureza contaminada, pelo que afirmou: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Todos nós nascemos com a marca do pecado. Em função disso, há em nós uma propensão constante para pecar. Segundo João, se dissermos que não temos pecado, na verdade estamos mentindo. Então, o pecado foi algo que contaminou a humanidade. Entrou por Adão e contaminou a humanidade. Todos nós somos pecadores. Então, hoje o planeta tem 8 bilhões de pessoas, tem 8 bilhões de pecadores. Esse é um vírus que se espalhou pelo mundo inteiro. O único que veio a esse mundo e que não cometeu pecado, que foi extremamente santo, 100% homem, 100% Deus, foi Jesus Cristo. Foi o único que teve aqui que não cometeu pecado. Foi concebido por obra do Espírito Santo. Então, todos os outros, todos nós somos pecadores. Segundo ponto, os efeitos do pecado são funestos. No verso 12, Paulo escreve: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado impõe ao homem um estado de miséria, sofrimento e morte. Consciente de sua precária condição, o salmista gemia diante do Senhor, dizendo: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde dos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos
por efeito do desassossego do meu coração. O vírus do pecado é mortífero, nenhum outro se equivale a ele, pois mata o corpo e a alma, vitimado por esse vírus. O homem está morto em seus delitos e pecados. Tiago afirma que a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1,15. A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições, neste mundo e no vindouro. O pecado escraviza, humilha e mata. Por si mesmo, o homem não tem como se livrar dessa terrível enfermidade, pois está morto em seus delitos e pecados. É importante nós termos esse entendimento. Deixa eu falar aqui, se alguém quiser pedir a palavra, pode pedir, tá? Fique à vontade, tá bom? Porque o pessoal está em casa assistindo, mas se alguém quiser aqui fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Não tem problema não. É muito importante, irmãos, porque a gente ter esse entendimento e entender a importância de uma vida de santificação. Eu tenho pregado aqui na igreja, eu tenho falado constantemente, eu tenho batido o martelo sempre nessa situação, nesse assunto, porque nós, como Igreja de Cristo, nós precisamos dizer não ao pecado. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter um compromisso com o reino de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que tem nada a ver. Não tem nada a ver. E com esse nada a ver, o pecado ele vai entrando. E a gente não vai percebendo. E quando você pensa que não, arrebentou com a vida, com a sua vida, com a vida do outro. É em todas as áreas, irmãos. É em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós temos observado, e aí eu vou falar de forma generalizada. Essa semana eu revi um vídeo de um pastor, ele foi num programa, é um pastor muito conhecido, e ele contando, e aí ele falou assim, ele era o entrevistado do programa, e no programa tinham 4 pessoas entrevistando ele e tal, fazendo perguntas capciosas, né? E ele falou assim, olha, eu não negocio princípios, eu não negocio valores. Se você quiser ir na minha igreja, você vai. A igreja está aberta para receber as pessoas. Qualquer pessoa que entrar na igreja, ela será sempre bem-vinda. Mas para pertencer ao corpo dessa igreja, tem regras, tem padrões bíblicos. E nós não negociamos princípios, valores. Isso precisa ficar bem claro. Irmãos, Jesus está voltando. Quem tem dúvida disso? Jesus está voltando. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. E nós precisamos estar atentos. A sociedade quer empurrar a goela abaixo coisas que na Bíblia não tem valor, não tem princípio. Nós não negociamos. Se você observar hoje, de cada 10 comerciais, 8 estão falando de um assunto que a Bíblia é contra, que a Bíblia não apoia.
E é empurrado goela abaixo da igreja de Cristo, de nós, da sociedade, da sua televisão, no seu televisor da sua casa, coisas que a Bíblia condena. E nós somos regidos pela palavra do Senhor. É ela que rege a nossa vida. Recentemente, eu e Selma vimos um seriado, uma série, ainda não foi lançado ainda na TV, mas foi num canal streaming. Uma médica, ela bem sucedida, uma médica de família, situação financeira excelente, classe alta, trabalhava no hospital como residente, com todo o futuro pela frente. O marido dela convidou ela para, eu não sei, eu não gosto de falar o nome, né? Mas dá um cheiro, né? Ele não ficou, mas ela ficou viciada. E aí, sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi parar no fundo do poço. Aquela menina, jovem, de família rica, de família conceituada, filha de um médico, filha de uma psicóloga, gente de bem, filha de uma psicóloga, não, filha de uma mulher que trabalhava no Porto de Santos, um salário bom, uma vida boa, estrutura. Mas é por quê? Porque se deixou se envolver por uma breve aventura. A minha avó dizia, hein, que o diabo vem de sapatinho de lã. Ele não faz barulho nenhum. Vem assim, de mansinho. Quando você vê, ele já roubou, matou e destruiu. E nós precisamos estar atentos, irmãos. As coisas começam pequenas. Como é que Davi pecou? Porque Davi ficava lá na varanda dele olhando Betseba, admirando Betseba, né? Em vez de ele cuidar do reino dele, ele ficou lá admirando Betseba. Aí ele, mente vazia é o quê? Oficina do diabo. E aí ele foi lá, maquinou a morte de Urias e tomou Betseba para si. Então, olha só, como começam com as pequenas coisinhas. Quando eu era criança, faz pouco tempo, tá? Na Liga Juvenil, que hoje é o CP, olha só, Liga Juvenil, né? Quem pegou Liga Juvenil aqui, o nome Liga Juvenil? Levanta a mão. Nem você, Dinho? Você pegou Liga Juvenil, Dinho? Hoje é o CP, né? E a gente aprendia assim. Quem souber, canta comigo, que eu sou ruim de cantar. Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, olhinho, no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. E aí por aí vai. Cuidado, ouvido no que vê, olhinho no que vê, ouvido no que ouve. E por aí vai. As coisas começam pequenininha. Quando você vê, tomou uma proporção enorme. Então, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento de saber que nós somos fracos. Como o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Fala, Raquel. Aham. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Não pode, não. Mas o fim é pior.
Exatamente. É. Exatamente. Aham. Aham. É. Não é impossível, não, de forma nenhuma. Vai andar. Vai andar. Vai andar. Não, não, não. É. Uhum. Exato, é. Mas ó, antes do senhor Hamilton falar, que ele pediu a palavra ali, é, quando eu falo que eu posso te decepcionar, Odinha, é de repente na sua ótica, eu posso te decepcionar e não saber que te decepcionei, fazer alguma coisa e não saber. Então, quando eu falo não crie expectativa em mim, porque em algum momento eu posso te entristecer sem saber, ou não propositalmente, mas involuntariamente. Então você vai ficar assim, poxa, mas o pastor fez isso, entendeu? Então, você pode se entristecer. O que você tem que fazer é chegar até a mim e falar, pastor, o que aconteceu? Porque, às vezes, fica o dito pelo não dito. E aí, por ficar o dito pelo não dito, cria-se uma raiz de amargura. E aí a pessoa cria aquela raiz de amargura contra o pastor, contra o presbítero, contra o irmão, e não cura. O que é que Mateus 18 fala? Se teu irmão pegar contra ti, vai ele só. Se não ouvir, chama a testemunha. Se não ouvir, leva à igreja. Então, assim, em algum momento, quando eu falo te decepcionar alguém, chega até a mim no particular e fala comigo. Porque, de repente, eu posso ter feito alguma coisa que, sem saber, sem imaginar que eu tenha prejudicado aquela pessoa, que eu tenha feito uma... Quando eu falo decepção, é nesse sentido, né? Até porque, como pastor e como líder, eu preciso de ser um exemplo. Eu preciso ter uma postura, porque eu sou um referencial. Quando eu falo que eu não me posiciono politicamente na igreja, é porque eu não me posiciono. Eu tenho um compromisso com Deus e com o conselho dessa igreja de não me posicionar. E eu não vou me posicionar. E ponto final. Eu tenho o meu pensamento, a minha convicção, mas isso eu guardo para mim. Pouquíssimas pessoas sabem. Então, eu não quero, você nunca vai ver na minha página algo influenciando politicamente. Não, porque eu tenho a minha convicção, isso eu guardo para mim. Pouquíssima gente sabe o que eu penso. Pouquíssima. Entendeu? Mas você nunca vai ver eu falar de público, nunca vai ver eu falar do púlpito e nunca vai ver eu postar numa rede social nada a respeito de política, a respeito de nada. Eu posto coisas que vai enriquecer, que vai... às vezes eu brinco, né? Essa semana eu mandei lá um cachorro-quente para o Tiago lá. Aí, Tiago, olha como é que é um cachorro-quente e tal. São coisas assim, que não ferem ninguém. Entendeu? Eu posto um texto bíblico, eu posto algo que vai engrandecer, que vai fazer o bem a alguém. Entendeu? Exatamente. É igual o presidiário que eu mando todo dia. Seu Hamilton, fala. Aham.
Verdade. E o senhor falou uma coisa muito interessante, a Dinha também passou bem leve sobre isso, né? Já repararam que tudo que não presta a gente aprende rápido? Tudo que é errado a gente aprende rápido? Tudo que é coisa fútil a gente aprende rápido. Entendeu? Então, assim, tudo que é coisa que não é boa, a gente aprende rápido. Porque faz parte da natureza humana. Hã? Exatamente, já somos propensos a isso, né? Então, é uma luta constante, né? A nossa carne precisa lutar contra o pecado. Só que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das regiões celestes. Ou seja, irmãos, não é só a carne que é fraca. Nós temos um adversário. Tem muita gente hoje, muita gente aí que assiste um seriado aí chamado Lúcifer, né? Eu digo para você, é o diabo. Tem gente dizendo que Lúcifer não é diabo. Lúcifer é o diabo, sim. E aqui é o pastor que está falando. Tá bom? Pais, olhem o que seus filhos veem na televisão. Entendeu? Pais, olhem o que seus filhos veem na televisão. Então, é o diabo, sim. Eu vi o seriado, para me basear no que eu estou falando. Não estou falando de orelhada, eu vi. Entendeu? Ele se apresenta como bonzinho, ele é gente boa pra caramba. Mas lá está lá, início das trevas, veio das trevas. O primeiro capítulo fala bem claro lá. Então, graças a Deus essa série vai acabar. Então, cuidado com o que seus filhos veem nas suas casas. Essa semana, eu e Selma vimos um filme muito lindo. E quando eu falo que o filme é bonito, é para ver mesmo. Paternidade. Um filme da Netflix, Paternidade. E aí, a mãe da criança morre. Ela tem a neném, a Mad. Ela tem a neném. E a neném nasce de cesariana e tal. O pai assiste. A mãe, a sogra dele, quer ver o parto lá de onde ela está, do outro estado, do outro lado do país. Aí bota o computador e tal, aí ele entra na frente, aquela coisa toda. Aí ela tem o neném e tal, bota no colo, aquela coisa toda e tal. Aí, quando ela vai levantar da cama para dar uma volta, ela tem uma falta de ar. Aí tiram ele do quarto e chamam e ela morre de embolia pulmonar. Aí fica o pai com a criança recém-nascida. E aí a mãe dele e a sogra quer levar ele para onde elas moram para cuidar da criança. E ele é uma pessoa que tem um trabalho, ele é bem sucedido no trabalho. Ele diz, não, eu vou cuidar da minha filha, vocês vão embora. E a sogra fala, mas eu vou ficar 6 meses aqui. Não, você não vai ficar 6 meses aqui, não. Você vai para sua casa, você vai embora quando a minha mãe for. Quando a minha mãe for, você vai embora. E aí, ele fica com a menina, ele cria a menina sozinho. Ele leva a menina para o trabalho, ele pede permissão ao patrão para levar a menina. Eu não vou contar o filme todo, não. Vou parar por aqui, senão eu vou perder a graça. Mas tem uma hora que ele conhece uma jovem, e essa jovem, um amigo dele arma lá para conhecer uma jovem, ele conhece essa jovem e tal, e aí ele fala assim, porque minha filha vê o desenho tal. Ela falou assim, você deixa sua filha ver esse desenho? Aí ele falou assim, eu nunca vi esse desenho. Ela falou assim, então eu aconselho você ver esse desenho com ela. Esse desenho não é muito bem legal para a criança ver, não. Aí ele foi ver o desenho. O desenho falava coisas que nem se fala para adulto. Ele desligou a televisão na hora. Ele falou, você não vai ver mais esse desenho, não. Então, irmãos, isso chama-se autoridade. Autoridade.
Seu filho, quando ele mora contigo na tua casa, ele tem que viver debaixo das suas regras. Ele não ditar regras para você. Você que tem que ditar regras para ele. Vê o que for que tiver que ver. Esse negócio de celular, ficar no celular, o que é que você está vendo aí? Irmão, tem que ter autoridade. Quer ter autoridade? Faz 18 anos, vai trabalhar, vai se sustentar. Enquanto estiver debaixo do teto da casa do seu pai e da sua mãe, você tem que fazer o que eles fazem, o que eles te pedem. Eu falo aqui, honra seu pai e sua mãe. Eu tenho falado aqui para alguns adolescentes, honra seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Então obedeça a seus pais, não discuta com seus pais. Acate as decisões do seu pai, porque a Selma outro dia, contando lá, né? O filho mais novo dela queria ir para um baile lá e tal, papai, fazer acontecer. Ela falou assim, não vai, não vai. Ah, vai? Então, peraí, vou pegar a mochila aqui, vou arrumar suas coisas. O dia que você vai lavar sua roupa, vai arrumar a casa, vai pagar o aluguel, então você pode ir embora. Mãe, eu te perdoo, até confundi, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo, porque ele viu que o buraco era mais embaixo. Não era um negócio tão simples assim, não. Então, meus irmãos, nós temos que botar rédea nos nossos lares. O pastor é muito bom, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa que eu amo criança, amo adolescente, amo jovem, amo estar no meio deles, mas eu sou muito sincero e honesto. Se tiver que chamar a atenção, eu chamo. Nós, como pais, estamos deixando os nossos filhos mandar nos nossos lares. E não pode, está se invertendo a coisa. Você tem que ter autoridade na sua casa. Você quer fazer o que você quer? Vá morar sozinho, vá arruma um local para morar e vai viver sua vida. Enquanto você tiver 40 anos debaixo do meu teto, você tem que fazer o que eu quero. E tem que ser assim, irmãos. Tem um psicólogo aí, que ele chegou para a mãe dele e falou assim, eu vou numa micareta aí, lá no Nordeste, né? A mãe dele virou e falou assim, você não vai, eu vou, não vai, eu vou. Aí ele virou e falou assim, meu avô vai me dar. Não, seu avô não vai te dar. Tá bom, quando eu fizer 18 anos eu vou. Ele falou assim, olha, o dia que você fizer 18 anos, você pagar suas contas, você vai. Mas enquanto você estiver morando dentro da minha casa, com 40 anos, você vai seguir as minhas regras. Enquanto eu estiver pagando as contas, você vai seguir as minhas regras. Aí ele virou e falou para ela assim, eu não te amo mais. Ela falou, mas quem diz que eu preciso do teu amor? E ele fala que ela ficou na condição de mãe, e ele de filho. Aí ficou 7 dias sem falar com a mãe. Depois de 7 dias ele implorava, a mãe ficou 1 mês sem falar com ele. Aí ele foi para a faculdade, foi estudar sobre afeto, ele fez psicologia, foi estudar sobre afeto. Aí ele entendeu que para ter amor tem que ter respeito. Se não tiver respeito, não tem amor. Tem muito pai querendo ser amiguinho do filho. Tem muito pai querendo ser amiguinho. Você me ama? Você gosta do papai? Você gosta da mamãe? E aí? Não, gente. Então, assim, nós precisamos ter autoridade sobre os nossos filhos. Né? Precisamos ter autoridade sobre os nossos filhos para que não nos tornemos reféns dele. Tá? Precisamos ter autoridade sobre os nossos filhos. Terceiro ponto. Antídoto contra o terrível vírus do pecado já está disponível. Nos versos 17 e 18, Paulo escreve, se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte,
Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Disse o anjo do Senhor a José. João Batista disse a respeito dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo o Catecismo Maior de Westminster, Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado o Pacto das Obras. Mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado o Pacto da Graça. O Pacto da Graça foi feito em Cristo, como segundo Adão, e nele, com todos os eleitos, como sua semente. A vacina contra esse terrível vírus devia ser feita a partir de um sangue não contaminado, e desse sangue foi encontrado no Filho de Deus. Nos versos 8 e 9, Paulo afirma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. No capítulo 3, 21 a 25, ele já havia afirmado: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Quando os meios de comunicação começam a divulgar casos de epidemias, muita gente fica temerosa, alguns até entram em pânico. Porém, o vírus do pecado é incomparavelmente mais perigoso. Esse sim deve ser temido, entretanto, aqueles que já o foram vacinados com o sangue de Jesus e não têm o que temer, conforme o Evangelho de Lucas. Assim declara Jesus: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. A igreja é um hospital para o tratamento das vítimas do pecado. Como tal, deve proporcionar a eles acolhimento, cuidado, deve ministrar-lhes o remédio da graça de Deus, deve promover a saúde espiritual. Assim ela se torna, de fato, um espaço de comunhão e saúde. É muito bom, irmãos, a gente entender o seguinte: você que vem para a igreja, não busque vir para a igreja achando que aqui é o lugar perfeito, achando que aqui é o lugar onde só tem pessoas corretas, onde aqui só tem pessoas que não erram. Não, irmãos, a igreja é um lugar, é um hospital. A igreja é um lugar de pessoas falhas, que estão em comunhão para buscar uma vida melhor, para ouvir uma palavra, para se fortalecer, crescer, se alimentar através dos louvores, das orações, das leituras da palavra, da proclamação da palavra. Se você reparar, todo domingo o culto ele tem uma liturgia. Eu, conforme o reverendo Robson falou no dia que ele pregou aqui, eu sou extremamente dedicado a essas coisas, e eu sou muito minucioso dessas coisas, detalhista. O culto é do Senhor, e a gente faz para o Senhor. Tudo é por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas a ele eternamente. Amém. Então, cada momento do culto é importante. Cada momento do culto, a confissão, a adoração, o louvor, o ofertório, a proclamação da palavra, a saudação da paz, cada momento do culto é muito importante. Então,
Mas aqui é um local onde você vai encontrar pessoas doentes também. E que precisam do remédio. O remédio que contra o pecado, a receita está aqui, ó. Aqui. Essa é a receita. O Senhor Jesus já passou a receita. Está aqui, é a Bíblia. E aí você, com a Bíblia, com oração, buscando uma vida de santidade, você vai cada dia fazer aquilo que Deus quer que você faça. Vai errar? Vai. Vai tropeçar? Vai. Mas o mais importante é que você vai confessar, vai deixar e vai continuar caminhando em direção ao alvo. Não em direção ao pastor, não em direção à Igreja Presbiteriana do Brasil, não em direção ao presbítero, não em direção a ninguém. Nós estamos caminhando em direção ao alvo, a Cristo. Ele é o nosso alvo. Porque o dia que ele vier buscar a igreja dele, o dia que ele puxar a minha senha, falar assim, Anderson, venha que eu estou te chamando. Eu tenho a convicção que mesmo como pecador, mesmo errante, eu tenho a minha convicção que eu sou um eleito, predestinado, lavado e remido pelo sangue do Senhor, que eu estarei com Ele. Saiba disso. Se algum dia o Senhor me levar, saiba disso. Não quero tristeza, só quero alegria. Não estou falando isso, não é para se preocupar não, tá, irmão? Mas é porque a gente tem que estar sempre falando, né? O assunto tem que ser sempre normal, né? Então, assim, quero alegria. Você saber que eu estou no céu, que eu estou com o Senhor Jesus, com Ele na eternidade. É essa convicção que o crente tem. Quando o crente morre, o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Está lá no Salmo 116. Então, quando morre um crente no Senhor Jesus, a única certeza que nós temos é que ele está no céu, gozando da eternidade com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus derrame suas bênçãos sobre as nossas vidas e que possamos a cada dia buscar uma vida de santidade e a cada dia extirpar esse vírus chamado pecado da nossa vida. Que Deus nos abençoe.